Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Que Deus abençoe a semana de cada um, né? E é com alegria e expectativa que estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus em mais um devocional diário, né? Nós estamos estudando aí, como vocês têm acompanhado, o Sermão do Monte, né? Mais especificamente nas 2 últimas semanas, as bem-aventuranças. Então, nós sempre esperamos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela traga para você ensino, instrução, que te corrija, que te leve ao amadurecimento, ao conhecimento de quem Deus realmente é e te leve a amá-lo e a andar de maneira que a sua vida glorifique a Deus aqui nesse mundo. Amém? Então, peço que você abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, versículos 17 até o versículo 20, tá bom? Nós começamos ontem aí, vocês ouviram sobre o versículo 13 até o 16. Hoje nós vamos expor os versículos 17 até o versículo 20, tá bom? Façamos a leitura. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lei aqui, tá, com L maiúsculo, se refere aos 10 mandamentos, tá bom? Que nos ensinam a amar a Deus e ao próximo. Versículo 19. Qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Estas palavras, elas são muito importantes para que nós possamos compreender todo o resto do Sermão do Monte, ou seja, do versículo 21 até o final do capítulo 7. Por quê? Nós precisamos lembrar, é sempre importante nós termos isso em mente quando lemos qualquer coisa no Sermão do Monte. Jesus não está ensinando um monte de regras. Jesus não está trazendo uma nova religião. Jesus não está ensinando como entrar no reino. Não é uma mensagem evangelística. O Sermão do Monte, ele traça o perfil do verdadeiro cristão, daquele que pertence ao reino. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos como agora eles devem viver de maneira a honrar a Deus e amar a Deus aqui nesse mundo. Então nós podemos dizer que o Sermão do Monte é o manual do cristão, de como nós devemos viver aqui nesse mundo, amando a Deus e ao nosso próximo, para a glória do nosso Senhor, ok? Por isso que você vai perceber, por exemplo, após o versículo 21, que Jesus começa a fazer contrastes. O verdadeiro discípulo é aquele que ama até mesmo ao seu inimigo. O verdadeiro discípulo é aquele que não deseja o que é do seu próximo. O cristão, o verdadeiro discípulo, é aquele que dá esmolas, que contribui para abençoar alguém sem se preocupar em ser reconhecido. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que ora em secreto, que não faz questão de parecer espiritual aos outros. O verdadeiro discípulo é aquele que busca o reino em primeiro lugar, é aquele que ouve e pratica as palavras do seu Senhor. Por isso que a ênfase nesse texto que nós vamos expor aqui é sobre o perfil do verdadeiro discípulo, é aquele que cumpre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, aquele que obedece. Essa é a verdadeira diferença entre o discípulo de Cristo e o falso discípulo. Se não, vejamos agora versos 17 e 18, né? Nós vamos fazer essa divisão, versos 17 e 18 e 19 e 20. Nos versos 17 e 18, Jesus diz que não veio destruir a lei ou os profetas, mas obedecê-los, cumpri-los.
Em verdade vos digo, verso 18, que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meus irmãos, Jesus era judeu. Jesus conhecia a lei de Deus, os 10 mandamentos. Jesus conhecia os escritos dos profetas. Jesus conhecia os salmos, que até aquele momento eram a palavra de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus revelada ao seu povo. E aqui no verso 17, como uma forma de Jesus dizer que ele não veio destruir a lei, ele não veio trazer uma nova religião, um novo ensino, o que Jesus diz? Ele afirma que o céu e a terra podem passar, mas a importância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, não passam. Elas permanecem para sempre, até que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus está dizendo para os fariseus e mestres da lei, que julgavam Jesus como alguém que veio trazer um novo ensino, uma nova doutrina para o povo, que ele desprezava a lei de Deus. E no verso 17, no finalzinho, ele diz que não, ele não desprezava a lei de Deus, muito pelo contrário. Jesus confirma, afirma, valida que os escritos dos profetas, os 10 mandamentos, todo o Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus para nós e precisava ser obedecido. Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos a revelação completa, ou seja, aplicando esse contexto, toda a palavra de Deus merece a nossa atenção e deve ter a nossa obediência. Jesus estava mostrando para eles que não, ele veio cumprir, ele veio obedecer a palavra de Deus. E aqui é importante para nós essa fala de Jesus, por quê? A lei que Jesus aboliu na cruz não foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são a expressão da vontade de Deus, do caráter de Deus. O Senhor Jesus, ele resumiu bem os 10 mandamentos dizendo o que eles significam. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus não aboliu na cruz os 10 mandamentos. Ele aboliu na cruz os sacrifícios, as ofertas de cereal, a dieta judaica, a circuncisão, a utilidade do templo, as festas. Todas essas coisas eram símbolos, elas apontavam para o Senhor Jesus, mas a palavra de Deus, de maneira geral, ela permanece. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios no templo, nós não precisamos de circuncisão, nós não precisamos de sacerdote para nos mediar, nós já temos Cristo. Ele na cruz cumpriu essas ordenanças em nosso lugar para nos dar salvação. Então é importante nós lembrarmos e entendermos isso aqui. A lei que foi abolida na cruz foram as leis cerimoniais de sacrifícios e ofertas. Jesus foi tudo isso no nosso lugar. E é importante também lembrar que alguns escritos dos profetas, eles eram referentes à primeira vinda do Senhor Jesus. Esses já passaram, esses já se cumpriram. Nosso Senhor Jesus já veio a primeira vez. Porém, outros escritos dos profetas, como Isaías, Ezequiel, Zacarias, por exemplo, Daniel, são revelações para o futuro, porque falam da segunda vinda de Cristo, do reino eterno do Senhor Jesus e do novo céu e da nova terra. Então, nós precisamos entender que o Novo Testamento ele não passou. Tem muitas verdades ali que ainda se referem à segunda vinda do Senhor Jesus, ainda se referem à vontade de Deus, que são afirmadas no Novo Testamento, para que você não crie aquela crise de que você só vai ler o Novo Testamento porque a lei passou. Não, o Antigo Testamento ele não se resume à lei. O Antigo Testamento ele fala do Evangelho, ele fala de Cristo, mas como promessa. O Novo Testamento, ele fala do Evangelho e de Cristo como revelação, como cumprimento. As duas coisas se complementam. Essas observações, elas são importantes, meu irmão, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso, de saber essa diferença entre lei e Evangelho, lei e graça, Antigo e Novo Testamento. Um passou, então eu só vou ler o Novo, eu deixo o Antigo de lado, eu devo ler o Antigo. Meu irmão, um não anula o outro, eles se complementam.
Sem a lei que aponta o nosso pecado, que mostra o estrago que o pecado fez no ser humano, o Evangelho não tem utilidade. Entenda bem isso, a lei ela nos leva até Cristo e Cristo nos dá da sua graça. Pense na lei como uma radiografia. O que a radiografia faz? Ela mostra, por meio da chapa, como está o estado do seu pulmão, do seu coração, dos seus órgãos, daquele osso. A lei de Deus ela é a radiografia do Senhor para mostrar o estado pecaminoso do nosso coração. A graça através da cruz é a quimioterapia do Senhor para matar e curar esse câncer do pecado em nós. A lei nunca foi dada para salvar, ela foi dada para esse fim, para apontar e condenar o pecado. A graça, por outro lado, ela é a cura para o pecado, por isso que a graça é superior à lei, mas uma não anula a outra. Elas não estão separadas. Muito pelo contrário, se você prestar atenção no Antigo Testamento, uma vez que nós já entendemos que no Antigo Testamento existe o Evangelho, existe Cristo, mas como promessa, como figura, perceba que Deus nunca salvou ninguém pela lei. Deus sempre salvou pela graça mediante a fé nas promessas. No Novo Testamento, Deus continua salvando pela graça mediante a fé nas promessas do Cristo que já veio. Então você não precisa ter crise com relação ao Antigo e Novo Testamento. Eles são um só, a revelação da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Ok? Então aqui nesses 2 versículos nós entendemos que Jesus não está dizendo que a lei salva, ok? Mas sim que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, para nós hoje, ela permanece para sempre. E por isso nós devemos obedecê-la, assim como ele a obedeceu, ok? Porque o foco de Jesus aqui é falar da importância da obediência. Agora vamos ao verso 19 versículo 20. Jesus diz: qualquer que desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por quê? Vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós vimos aqui nos versos anteriores que Jesus falou sobre a validade, a autoridade da palavra de Deus. Aqui então, nesses 2 versos, será que ele está sugerindo que alguém pode entrar no reino através da obediência à palavra de Deus e não pela fé no sacrifício de Jesus? Será que é isso que ele está falando aqui? Ou será que Jesus está dizendo que nós podemos ter status diferentes no reino de Deus? Antes de tudo, para nós entendermos esses 2 versículos aqui, é necessário lembrar que o Senhor está ensinando aos seus discípulos como eles devem viver no reino de Deus e não como eles podem entrar no reino, ok? E também que nós não vamos entender o verso 20 nós não vamos entender o verso 19 sem o verso 20, nós não vamos separar os dois, eles estão juntos. E para entendermos o que Jesus quer dizer aqui nesses 2 versos, é necessário então que nós venhamos a definir que justiça é essa que Jesus diz que nós devemos ter, que é superior ou que deve ser superior à dos fariseus. A palavra justiça aqui no grego ela é dikaiosine. Dikaiosine é diferente da palavra disse, que é uma outra palavra grega que também é usada para justiça. Disse, ela é um conjunto de leis que visam aplicar a justiça. Dikaiosine é diferente. Ela é uma expressão do nosso comportamento justo, do nosso comportamento reto, correto. Ou seja, dikaiosine aqui se refere àquele que anda de acordo com as leis. Portanto, essa justiça que Jesus diz que nós devemos ter aqui no texto é o nosso comportamento. Que comportamento é esse? Jesus está nos advertindo, e também aos seus discípulos da época, que a nossa conduta, a nossa maneira de viver, ela deve ser superior à dos mestres da lei e fariseus, que ele cita no versículo 19. Como assim, Rodrigo? Jesus está dizendo que nós, seus verdadeiros discípulos, seremos conhecidos pela obediência
aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Enquanto que aquele que tem exterior de crente, que até fala como cristão, que até parece um discípulo, mas que vive em desobediência, esse demonstra que é falso. Por quê? Jesus, no versículo 19, o que ele está falando? Ele está nos mostrando dois tipos, não é? Um que obedece e incentiva o outro a obedecer, e um outro que não obedece e ainda incentiva os outros a desobedecerem também. Precisamos lembrar que Jesus disse que aquele que o ama de verdade, esse guardará os seus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aqui no verso 19, aqueles que Jesus diz que obedecem aos mandamentos, esses são os verdadeiros discípulos, esses são os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente amam ao Senhor. Por quê? Eles guardam a palavra de Deus, eles obedecem a palavra de Deus e ainda ajudam, incentivam seus outros irmãos a obedecerem a Deus, a honrarem a Deus também. Por outro lado, então, nesse verso 19, aqueles que desobedecem aos ensinos e ensinam outros a desobedecerem a Deus também, estes são os mestres da lei e fariseus do versículo 20. Nós precisamos lembrar quem eram os mestres da lei e fariseus. Eles eram os principais responsáveis pela transmissão da palavra de Deus, pelo ensino, pela pregação da palavra de Deus ao povo de Israel. Jesus diz isso no capítulo 23 de Mateus, versículo 1. Mas Jesus também diz que eles muitas das vezes colocavam seus costumes e tradições acima da palavra de Deus e ensinavam outros a fazerem os mesmos. Anote aí capítulo 15 de Mateus, versículo 3 a 6, como ele diz isso. Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse, honra seu pai e sua mãe, vós, porém, dizeis. Ou seja, Deus dizia uma coisa na sua palavra e eles estavam ensinando outra. Quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor o que se pode aproveitar de mim, esse não precisa honrar aos seus pais. Assim, Jesus falando com ele, vocês anulam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Perceba o que Jesus está mostrando aqui. Jesus está mostrando que os mestres da lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus e deveriam guardá-la, eles simplesmente pegavam aqueles mandamentos, aquelas ordenanças de Deus que para eles eram mais pesadas, eles criavam uma tradição, um costume em cima e davam autoridade àquele costume para quebrar o mandamento de Deus. Eles criavam um costume como esse aqui do capítulo 15, que era responsável. O mandamento de Deus diz que nós devemos cuidar, honrar dos nossos pais. Aqui, o que Jesus está dizendo é que uma tradição que eles haviam criado, né, que Marcos vai dar o nome de Corban, ela dizia que o fariseu, o judeu, ele poderia dizer aos seus pais, quando estivessem na velhice, que o dinheiro deles, o recurso deles era uma oferta para o Senhor. E assim eles estariam se isentando de cuidar das necessidades dos seus pais. Mas isso não está na palavra de Deus. Isso foi um subterfúgio, uma tradição que os mestres da lei e fariseus criaram para que eles guardassem seu dinheirinho e não cuidassem dos seus pais. É por isso que Jesus está repreendendo eles, dizendo que eles colocavam as tradições deles acima da palavra de Deus. Esses são o tipo do versículo 19 do nosso texto aqui, que desobedecem e ainda ensinam outros a desobedecerem também. Isso é trágico, meu irmão, porque ao longo da história da igreja até hoje, muitos têm agido da mesma forma. Muitos têm criado seus próprios costumes, têm distorcido as doutrinas da palavra de Deus para satisfazerem seus próprios pecados, quando não para sujeitarem os fiéis aos seus mandamentos e não da palavra de Deus. Estes só têm aparência de crente, mas a sua obediência a Deus na prática, ela não existe. Ainda que
seja compreensível um verdadeiro cristão desobedecer a Deus e desobedecer a sua palavra, um verdadeiro cristão jamais irá desobedecer propositalmente a palavra de Deus e ainda ensinar outro a fazer o mesmo. Se alguém faz isso, dizendo ser crente, ele nunca nasceu de novo. Assim, então, o que Jesus quer dizer aqui nesses versos 17 até o verso 20, ele está nos ensinando o valor da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, da lei de Deus, e que aqueles que realmente guardam, que obedecem à palavra de Deus, esses são seus verdadeiros discípulos, aqueles que realmente amam ao Pai. Por outro lado, o Senhor Jesus também nos ensina aqui que aqueles que dizem amar a Deus apenas com os lábios, mas o seu coração está longe. Por quê? Eles vivem em desobediência à palavra de Deus, esses não pertencem ao reino de Deus. Por quê? O verdadeiro discípulo é aquele que obedece, que ouve, guarda a palavra de Deus no coração e a pratica. Portanto, meu irmão, o que nós podemos aprender aqui nesse texto? 3 lições eu quero tirar para nós, e a primeira delas é que a desobediência constante, sem temor a Deus, ela é um sinal, meu irmão, de que nós ainda estamos perdidos. Sabe por quê? Se nós somos daqueles que pecamos e não sentimos nada quando pecamos, se nós somos daqueles que pecamos e não temos temor a Deus, pecar para nós é normal, esse é um sinal de que ainda estamos perdidos. Porque aquele que realmente nasceu de novo, quando ele desobedece, ele se entristece. Então, se a sua vida é normal em relação ao pecado, é necessário que você se arrependa diante do Senhor Jesus. A segunda lição que nós queremos tirar aqui é que o reconhecimento não pode ser o motivo que nos leva a servir a Deus. E aqui nós precisamos sondar o nosso coração. Por quê? Os fariseus e mestres da lei, eles oravam, davam esmola, faziam jejum, simplesmente para serem reconhecidos pelos homens como homens espirituais, como homens de Deus. E aí eu te pergunto, qual é a motivação pela qual você coloca a sua roupa no domingo para ir ao culto? Qual é a sua motivação de ir ao culto? Qual é a sua motivação de dar ofertas? Qual é a sua motivação de preparar uma aula? De orar na frente de outras pessoas? Qual é a sua motivação na hora que você dá um testemunho de uma bênção que o Senhor te concedeu? Se a sua motivação não for a glória de Deus, qualquer outra motivação será egoísta. Você também precisa se arrepender, se reconhecer que a motivação do seu coração tem sido errada. Peça ao Senhor para sondar o seu coração e endireitar as veredas que estão tortas. E uma terceira e última lição, meu irmão, é que a obediência a Deus, ela revela o nosso verdadeiro caráter de discípulo de Cristo. A obediência a Deus, ela revela o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Porque assim como não existe salvação sem santidade, não existe fé sem obras, não existe amor a Deus sem obediência à palavra de Deus. Zele pela palavra de Deus. Não seja daquele que cria costumes próprios, cria desculpas para não obedecer à palavra de Deus. Se você realmente ama o Senhor e tudo aquilo que Ele fez e tem feito por você, seja um discípulo obediente. Se você falhou, se você pecou, se arrependa e volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra dEle. Porque a forma de nós sermos reconhecidos aqui nesse mundo é pelo amor. O amor a Deus expressado na nossa obediência. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.